Graça e paz, meus queridos. Louvado seja Deus. Vamos a mais um editorial, amém? Êxodo capítulo 20, versículo 3, amém? Louvado seja Deus. Diz assim, a Bíblia Sagrada é o primeiro mandamento dos 10, né? Que todo mundo conhece. E diz assim a palavra: não terás outros deuses diante de mim. Só isso. Primeiro mandamento dos 10. Primeiro mandamento dado por Deus. E eu acredito que é o mandamento mais importante da Bíblia Sagrada. Não terás outros deuses diante de mim. Querido, quando nós olhamos para o Brasil, nós entendemos que é difícil você olhar para a Bíblia e olhar para o Brasil e acreditar que as pessoas têm outro Deus além de Deus. Porque aqui ninguém serve a Astarote, aqui ninguém serve a Baal, aqui ninguém... Se você perguntar para ele, você crê em Deus? Ele vai dizer, creio. Só há um Deus? Ele vai dizer, só há um Deus. O resto é santo, o resto é isso, o resto é aquilo. Mas, no geral, a grande maioria das pessoas só acredita em um Deus. Só que, por que esse mandamento ele é importante para nós nos dias de hoje? Porque muitas pessoas, querido, têm criado, sim, deuses, com letra minúscula, e têm colocado no lugar de Deus. Deus é tudo aquilo que você coloca como primeiro na sua vida. Tem pessoas que colocam o marido como um Deus, a esposa como um Deus, os filhos como deuses, a igreja como uma tipificação de Deus, mesmo não tendo vida. Tem pessoas que colocam o ministério como um Deus na vida dele. Tem pessoas que colocam um aparelho de televisão como Deus. Tem pessoas que colocam o carro como Deus. Eu nem entro no padrão de Mamon, porque o dinheiro, que é também colocado como um tipo de Deus na vida de muita gente, mas nem todos têm acesso a uma condição financeira eficiente, vamos dizer assim. A grande maioria é pobre. A grande maioria da população brasileira não tem poder aquisitivo muito alto, mas tem outros deuses de menor importância, ou de tão pequena importância quanto o dinheiro, porque aos olhos de Deus qualquer outro Deus é nada, e aos olhos daqueles que leem a Bíblia, qualquer outro Deus também é nada. Mas nós notamos, amado, que Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Deus não é a favor do politeísmo, né, que é o ensino de que tudo é Deus, tudo pode ser um Deus. E Deus quer que você realmente se liberte dessa situação. Deus não aceita, meu irmão. Deus não aceita que você coloque nada e nem ninguém acima dele. Ele é único, ele é exclusivo. Ele é dono, portador de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, de toda a onisciência, de toda a onipresença, de toda a onipotência. Ele é eterno, ele é imutável, ele é verdadeiro, ele é sublime, ele é soberano. E ele não aceita de maneira nenhuma que você tenha outro Deus. E muitas vezes as pessoas só lembram-se de Deus quando elas perdem os outros deuses que elas criaram. Muitas vezes as pessoas só lembram de ter Deus acima de tudo, acima da família, quando perde alguém da família. Aí sobra só ela e Deus, aí Deus se torna o número 1 na vida dela. Mas se ela tivesse colocado Deus como número 1 desde o princípio, Deus teria guardado a família dela e muitas coisas não teriam acontecido. O que Deus quer que você entenda nessa palavra é muito simples. Coloque Deus como número 1 na tua vida. Deixa que Deus tenha primazia na tua vida. Porque, querido, Jesus ele disse uma certa vez o seguinte: amarás a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo, e assim você estará cumprindo todos os mandamentos e os profetas. É uma verdade isso, irmão, uma verdade imutável. Porque se você amar a Deus, quem ama a Deus ama a palavra de Deus, ama a voz de Deus. Quem ama a Deus não mata, quem ama a Deus não rouba, quem ama a Deus não adultera, quem ama a Deus não vai, aleluia, prejudicar o próximo. E quem ama o próximo não vai fazer nada daquilo que possa prejudicar o próximo. Quem ama o próximo, irmão, não vai desejar aquilo que é dele.
Quem ama o próximo não vai querer matá-lo. Quem ama o próximo não vai querer roubá-lo. Quem ama o próximo não vai querer deturpá-lo ou fazer mal nenhum a ele. Por isso, quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo, você está cumprindo toda a lei. Quem ama a Deus, devolve a Deus o que é de Deus, porque não vai querer roubar aquele que ama. Você está entendendo? É tão fácil você identificar na igreja pessoas que amam ou odeiam a Deus. É muito fácil. Porque, irmão, não existe gostar de Deus. Com Deus existe apenas uma palavra, duas, amor e ódio. Ou você ama ou você odeia. Compreende? Porque Deus é amor, irmão. E o diabo é ódio. Se eu digo que amo a Deus, eu obedeço a palavra de Deus sem nenhum problema. Se eu amo a Deus, as ordenanças de Deus não se tornam pesadas para mim. Elas se tornam pesadas para a minha carne. Como jejuar, por exemplo. Jejuar, quando eu amo a Deus, é um peso para a minha carne. Mas para o meu espírito não é pesado. E muito menos para o meu entendimento. Porque eu sei que Deus me deu a ordem de jejuar com o intuito de beneficiar a minha vida. Devolver o dízimo e oferta. Porque eu não dou a Deus, eu devolvo. É como o rei Davi falava, aleluia, no seu grande discurso, quando o povo trouxe as ofertas para que ele deixasse armazenada para a construção do templo. Quando Deus deu a planta do templo a ele, o que ele falou? Quem sou eu? Ou quem é o teu povo, Senhor, para te dar voluntariamente alguma coisa? Porque tudo que temos da tua mão, te damos. Tudo que eu estou dando para Deus, eu estou devolvendo, porque está tudo na mão dele, irmão. Chega a ser até hipocrisia e ignorância eu achar que eu estou dando a minha oferta na casa do Senhor. Ah, pastor, mas o Novo Testamento está dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria no aspecto de entender, irmão, que eu só estou devolvendo aquilo que não é meu. É de Deus. Então eu não estou dando para Deus. Eu estou devolvendo para Deus. Compreende? Está na mão dele. Ué, se ele cancelar, aleluia, o meu pagamento, eu não recebo nada. Ele endurece o coração do meu patrão, ele endurece a lei e eu não recebo nada. Não, mas a lei, o que é a lei perto de Deus, irmão? A lei não é nada. Você pode até ir para a justiça para receber o teu salário, porque existe uma lei que te dá cobertura para tal. Deus endurece o coração do juiz e ele dá a causa perdida para você, e aí? Deus endurece o coração de todo mundo a ponto de ninguém te ajudar. Então, tudo que nós temos, na verdade, nós não temos porque nós não somos bons, nós temos porque Deus nos deu. É por isso que a palavra dele nos manda, irmão, amar a ele sobre todas as coisas. Entendeu? Colocar ele acima de tudo, porque ele tem que estar acima de tudo. Eu não posso amar mais a minha mulher do que a Deus, eu não posso amar mais os meus filhos do que a Deus. Como eu disse, usamos os termos meus, minha, meu, minha, mas são pronomes que não se aplicam às coisas que Deus nos dá. Porque nada é meu, é tudo emprestado. É tudo emprestado. Os meus filhos são dele. Ele me emprestou para zelar deles aqui na terra e cuidar deles e me alegrar. Mas são deles. Se ele quiser tomar, ele toma a hora que ele quiser. E eu vou fazer o quê? Vou brigar com Deus? É como Jó. Deus me deu, ele mesmo tomou. Entendimento. O que falta hoje no nosso meio é o povo ter entendimento que Jó tinha. Está entendendo? Que nada é teu, irmão. O conhecimento não é teu. Porque em parte conhecemos. Ou seja, Deus nos emprestou parte do conhecimento. Não é nem metade. Nós conhecemos em parte. Foi isso que o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 13. Não chega a ser metade. Toda a carga teológica que nós carregamos, todo conteúdo teológico que nós temos, mestrado, doutorado, tantauado que tem por aí, é tudo parte. O cara não conhece nem metade. É como eu sempre digo, como é que você pode ser doutor numa coisa que você conhece em parte? Nem metade você conhece. Compreende? Então ninguém conhece a Deus, irmão, em absoluto, e nem pela metade. Somos todos conhecedores em parte, mas Ele é tudo em todos. É por isso que Ele não aceita que você tenha outros deuses diante dele. Querido, se liberte disso. Se você ama mais o teu marido do que a Deus, irmã, teu marido é o teu Deus, e você não está servindo a Deus. Se você ama mais a tua esposa, teus filhos, a tua casa, a tua vida, se você ama todas as coisas mais do que a Deus,
você não está servindo a Deus. Você está servindo a si mesmo. E Deus não se agrada disso. Então, existe um meio de você não ter outro Deus além de Deus? Tem, basta você querer. Basta você tomar uma decisão. Não, o meu Deus é pleno, absoluto, e nada está acima dele na minha vida, nem acima da palavra dele, nem acima do querer dele. Tá certo? Medita nisso e faça uma verificação aí de quantos deuses ainda há na sua vida e remova eles. Amém? Remova eles. Remova eles porque o teu coração é um altar que pertence somente a Deus. Tá bom? Passa já contigo, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Graça e paz.